Olá, hoje estamos aqui na segunda rodada de conversas com uma colega de profissão querida, Ana Carolina Vaz. Ela é sócia-diretora da Tempores, consultoria especializada em patrimônio cultural. Ana, muito obrigada por estar aqui. A ideia é sempre trocar muitas ideias e ela é um campo que está ligado não só ao meu, mas de todo mundo, né? Todo mundo vive na cidade, cultura está conosco desde os tempos ancestrais. Então é um tema que a gente vai aí trazer muito assunto em comum conosco e com vocês. Ana, você é arquiteta, então, mas você especializou em patrimônio. Aliás, a Tempores é um dos pouquíssimos escritórios especializados em patrimônio. Como é que foi esse encontro seu com patrimônio específico? Sim, Lu, primeiro queria te agradecer pelo convite, tá? Um prazer estar aqui com você, discutindo um assunto que eu amo tanto, que eu vivo todos os dias aí. E o patrimônio entrou na minha vida já na faculdade, né? Na faculdade de arquitetura, o meu interesse já era pelas matérias do campo do patrimônio. Identificando isso, eu fui buscando durante a faculdade os estágios, né, nos órgãos reguladores, como o IEFA, IFAM. E durante o estágio no IEFA, tive dois grandes exemplos, dois grandes mentores, que é a Marília Rangel, hoje presidente do IEFA, e o arquiteto doutor em patrimônio, o Jorge Abdo Ascar, já falecido, que foram grandes incentivadores para que eu atuasse nessa área. Então, após o estágio lá no IEFA, ainda no curso de arquitetura, eu já comecei a atuar no mercado com alguns arquitetos já formados, parceiros. E assim que eu me formei, em 2004, eu fundei a Tempores, já com esse foco específico no patrimônio. E esse ano a gente completa 20 anos de consultoria em patrimônio cultural. Uau, uma jornada, hein? Sim. Longa. Me fala uma coisa, hoje em dia, acho que é urgente, né, o pensamento de retrofit, ele é essencial. As cidades estão crescendo e é muito importante, até pensando para o meio ambiente, para o desenvolvimento das cidades, adensamentos, a gente pensar em retrofit e resgatar também a ideia de patrimônio. O que você enxerga como oportunidade, tanto do macro ao micro? O que você enxerga na cidade hoje? Então, o retrofit é um tema que está super em alta agora, né? Ele está diretamente relacionado à palavra sustentabilidade. Então, no momento em que a gente vive aí metrópoles com questões, né, de locomoção, de esgotamento de produtos, né, a gente não tem como não pensar em retrofit, né? A gente está tendo um esgotamento, né, de terrenos nas áreas centrais, a gente está com muita dificuldade de levar a infraestrutura para as áreas fora dos centros urbanos. Então, o retrofit, ele não só está na moda, né? Ele demorou para vir, né? Porque dentro dos centros a gente possui toda a infraestrutura necessária para viver bem, né? Então a gente tem mais mobilidade, a gente tem mais segurança, porque com mais movimento de pessoas automaticamente a gente tem mais segurança, a gente tem todos os serviços disponíveis, e a gente usa menos da natureza, né? A gente ocupa menos a natureza, uma vez que a gente está se voltando para as áreas centrais. Então, o retrofit em grande escala impacta diretamente na qualidade das cidades, né? E em menor escala, a gente pode vivenciar adquirindo imóveis antigos, um custo menor, com menos reformas, né? Enfim, nos dois aspectos a gente está pensando no meio ambiente, né? E na cidade em geral. Outro dia eu estive no centro para poder resolver uma questão de documentação, Praça 7. E aí eu tive que esperar um pouco. Mas nesse pouco que eu esperei, eu resolvi tanto a minha vida, porque lá tem um lugar para fazer uma cópia, vende material escolar de menino que você nunca tem tempo de comprar. O centro tem tudo. Então, enquanto você está esperando algo, você pode ali do outro lado fazer outra coisa. Então tem essa dinâmica que facilita a nossa vida. Sim, com certeza, né? A gente não tem mais tempo desses deslocamentos enormes, né? Tráfego intenso. Enfim, a gente se voltar para a área central é mais do que óbvio, né? A gente pode usufruir de inúmeros benefícios, né? Agora, para empreendimentos maiores, você vê esse movimento, assim, olhando para o centro, não um morador comum ainda, mas um empreendimento maior, construtoras? Sim, a gente está tendo, né, um movimento muito grande de valorização do centro, vindo dos órgãos públicos, né? Então, a gente tem um recente programa lançado pela Prefeitura de Belo Horizonte, o Centro de Todo Mundo, que traz benefícios para o retrofit, traz benefícios para o adensamento dessas zonas centrais,
como isenção de PTU, Minha Casa Minha Vida também, eles estão incentivando, enfim. Eu acho que a gestão pública identificou, né, assim, essa oportunidade de estar atuando, de incentivar uma área que vai ter menos gasto para ele, né? Ele não precisa levar coleta de lixo, ele não precisa aumentar a linha de ônibus, já está tudo ali, né, pronto para acontecer, né? Então é mais econômico para os cofres públicos e automaticamente melhora a segurança, ele não precisa preocupar tanto com segurança. Quanto mais movimento, mais segurança. Se eu tiver segurança na rua de manhã, de tarde, à noite, vou ter muito menos furto, vou ter muito menos violência, né? O comércio vai estar mais ativado, enfim. Então está tendo esse movimento, que não é só aqui em Belo Horizonte, ele é nacional, né? Programas em São Paulo, no Rio de Janeiro, uma vez que foi identificado isso. Como que a gente vai deixar desperdiçado essas zonas que tem toda a infraestrutura e ainda tem valores estéticos, culturais ali imensos? Sim. E vamos construir fora. Que a gente demanda tanto movimento de levar infraestrutura, a gente prejudica a vida das pessoas, a locomoção, e fora a vida social, né, Lu? Então, assim, as pessoas ficaram muito afastadas, né? Os condomínios começaram a abarcar áreas de lazeres enormes, e as áreas públicas estão vazias, estão degradadas. São degradadas. Então, as pessoas passaram a conviver menos, né? Então, assim, reativar o centro, reativar a principal função da cidade, que é a sociabilidade. Né? Então, a partir do momento que você está ali no centro, você cruza com uma pessoa, conversa com outra, né? Se você estiver lá só dentro do seu prédio, você fica muito limitado, né? Exatamente. Então, assim, é uma escala muito grande, as benfeitorias, as vantagens do retrofit, né? É uma escala muito grande, muito mais que a gente imagina, né? Eu acho que principalmente esse movimento que a cidade precisa ter, que faz bem para todo mundo. Verdade. Né? E eu também, outro evento, passando pelo centro, eu passei numa rua, falei como o centro é maravilhoso, porque realmente ele é grandioso, né? A arquitetura da época dele tem essa força. E o centro também lembra, né? Eu ia muito com a minha mãe no centro, então o centro era o coração da cidade, a gente ia resolver tudo lá, até começar a ter uns shoppings, aí foi mudando a dinâmica, o comércio em outros bairros. A gente voltou para dentro dos ambientes, né? Tanto esses prédios que eu tô te falando, que fazem áreas de lazer e que a gente não usa mais as praças, os parques, quanto o comércio, que voltou para os centros. Então, isso prejudicou muito a dinâmica da cidade. Tem lugar que não usa nem a área de lazer. Pois é. Todo mundo no celular, não sei onde todo mundo tá. Então, acho que é um momento muito propício para falar do retrofit. Né? As pessoas precisam estar juntas. Juntas, Elas precisam estar juntas. E em lugares que têm um potencial. Agora, uma curiosidade. Minha Casa Minha Vida, existe então um programa específico? Sim, existem benefícios para o empreendedor que destinar projetos de retrofit para Minha Casa Minha Vida. Entendi. Então, são vários tipos de empreendimento que vários tipos de incentivos, né? De incentivos. Vários tipos de incentivos. Bacana. Agora, para o cliente final, uma pessoa que está querendo comprar um apartamento e ela está aberta, igual tem alguns clientes, eles querem buscar imóveis antigos porque eles valorizam. E tem a turma que não necessariamente é adepta, seja por uma restrição, um preconceito ou por falta de informação, falta de visão. Quais são as vantagens? Fala um pouco sobre, em todos os aspectos, né? Porque a gente tem os funcionais, os estéticos. Fala pra gente um pouco quais são as vantagens, o que acontece quando a gente envereda por esse mercado. Então, Lu, para a pessoa comum usufruir dessa ferramenta, seria adquirindo imóveis antigos, né? E eu poderia listar aqui inúmeros benefícios na aquisição desse tipo de imóvel. Mas 5 principais eu acho que são fundamentais. Um é o custo, né? A gente sabe que o custo de um imóvel antigo, mesmo em áreas muito valorizadas, é muito menor, né? Sim. Então a gente consegue estar numa zona muito interessante, muito valorizada, com um preço de metro quadrado muito inferior aos prédios novos. Então o primeiro ponto que eu acho que todo mundo preocupa é o financeiro, né? Sim. Segundo, a gente tem qualidades estéticas muito superiores à grande maioria dos lançamentos ou dos prédios mais recentes, né? A gente tem a qualidade projetual muito grande desses projetos antigos, né? Então a gente conta com unidades com amplos espaços, com pés direitos grandes, com ventilação, com iluminação, com materiais construtivos. Até o próprio tamanho, né? Sim, próprio tamanho. Materiais construtivos duráveis e bonitos também esteticamente, como um taco de madeira, pedra, um mármore, né? E por fim a gente valoriza também a questão da nossa cultura, né? Então assim, a gente está fomentando
a nossa identidade cultural, a gente está valorizando a nossa história. Então, acho que esses são os principais pontos, assim, na aquisição de imóveis antigos para pessoa física, né? E a gente ainda pode cair numa assinatura, né? Quem sabe? Sim, com certeza, ainda mais em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte foi uma cidade construída, né, de forma planejada, então foram convidados inúmeros arquitetos de renome para a construção da cidade. Então, a gente tem arquitetos italianos, a gente tem arquitetos do mundo inteiro muito renomados, assinando vários projetos que às vezes as pessoas nem sabem, né? E de uma qualidade enorme. Então, são unidades muito interessantes para serem adquiridas, tanto para investimento, né? Porque a partir do momento que a gente faz uma reforma, a gente coloca ele no mercado imobiliário num outro valor, muito acima, né, de quando ele está sem reforma, quanto para morar, né? Então, eu acho que é um grande produto aí para investidores e para quem quer usufruir desses benefícios. E eu acho que a assinatura também é legal, você falou, a gente não sabe, mas até para quem quer vender o apartamento, é interessante saber o que você tem, porque muitas vezes a gente não sabe. Sim. Né? Eu fico vendo mesmo em condomínio, as pessoas não sabem exatamente que prédio tem, quem que fez, porque de repente é algo relevante, só que as pessoas não dão relevância justamente por esse aspecto cultural que a Ana acabou de falar, que não é, a nossa sociedade ela não tem muito foco na cultura, né? Ela tem foco em outros lugares, também na cultura, mas menos do que deveria. Eu fico observando, por exemplo, em Israel, em Tel Aviv, agora já tem um tempo, tá uma febre com prédios antigos que foram assinados por alunos que vieram da Europa depois da Segunda Guerra Mundial, que estudaram na Alemanha, especificamente na Bauhaus, que é uma grande escola de design e arquitetura. Foi, né? Ela fechou, ela até reabriu, não sei se ela está aberta ainda, mas essa assinatura, quer dizer, essa escola, essa tradição, esse recorte, né, do movimento, né, até do modernismo, ele criou em Tel Aviv um tipo de prédio que agora todo mundo quer morar neles. E eles estavam caindo aos pedaços. Então, o que eles fazem? Começaram a fazer um retrofit e isso tem outro valor de mercado. Então, a gente ainda pode cair numa situação dessa um dia, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que esse movimento vai acontecer, né? Porque se ele é financeiramente ele é interessante, né? E ele agrega em qualidade de vida para aquela pessoa que vai morar ali, porque não vai acontecer, né? E ainda traz benefício para a cidade, ainda impacta na cidade, né? Na preservação do patrimônio cultural, é um grande agente para a preservação do patrimônio cultural, então por que não vai acontecer? Né? Eu acho que o futuro é esse mesmo, a gente ocupar esses prédios, renovar esses prédios, ocupar esses apartamentos, esses imóveis com esse valor, porque vai agregar muito, né, na cidade e na vida de todo mundo, né? Exato. E ainda estou pensando numa outra coisa, que tem gente que não quer sair do próprio imóvel, né? Então, que comprou um apartamento muito bom há décadas, não pretende sair porque gosta do ponto, porque passou a vida toda ali, mas chega um momento em que a casa ou o prédio demanda uma revisão, uma reforma, uma atualização. Então também é outra possibilidade de mercado, especialmente se você está num prédio muito legal. Não pode ser descartável, né? Um apartamento não é descartável. Ele é passível de ser remodelado, de ser atualizado e a pessoa continuar usufruindo ali daqueles valores, né, estéticos, enfim. E também as demandas contemporâneas, a vida contemporânea, né, com certo conforto, enfim. É totalmente compatível, né, a gente fazer essa atualização. Exato. E outra coisa, Ana, que eu estava pensando, outro dia a gente estava conversando até sobre esse seu mapeamento constante de imóveis, porque você ama fazer isso, né, e das suas conversas, né, com as pessoas, pela vida, pelo mundo, e você tem uma capacidade empreendedora que chamou muito a minha atenção, porque você consegue perceber uma ponta da demanda e do que existe aqui, do que pode ser oferecido. Isso veio da onde? De onde surgiu? Você sempre foi assim? Você buscou? Olha, Lu, eu acho que eu sempre tive esse olhar muito atento, né? Olhar atento. Eu sempre tive um olhar muito atento. E uma outra característica que eu tenho é da resolução de problemas, assim. Eu sou uma pessoa que desembola, sabe? Então, quando eu detecto algum problema, logo eu já penso assim, como que eu vou resolver? Né? Tanto que uma característica muito grande nossa no escritório é a resolução de projetos perante o patrimônio, desembolar rápido. As pessoas têm ainda muito
desconhecimento, né? Então, às vezes, deixa de comprar um imóvel tombado ou alugar um imóvel tombado, porque lá no patrimônio é difícil. Então, assim, a gente tem um foco muito na resolução, né? Eu faço questão de ser para ontem as coisas no escritório, sabe? Porque eu acho que tem que ser dinâmico. E o patrimônio, ele precisa desembolar, precisa ter uso, porque senão não faz sentido, né? Então, eu compro a ideia dos arquitetos, a gente presta muito consultoria para arquitetos, eu compro a ideia dos arquitetos, eles falam, não vai passar no patrimônio. Eu falei, bom projeto passa no patrimônio. Bom projeto passa. Vamos na narrativa correta, vamos ser ágeis, proativos, que vai dar certo. Então, eu acho que eu sempre fiquei muito atenta a isso, as necessidades, a resolução das questões. Se falar comigo assim, isso é difícil, é aí que eu vou. Né? Mas essa palavra narrativa que você falou, ela tá ligada também com o seu olhar atento, sim, que é uma capacidade também de perceber as demandas e problemas que sim, você constrói facilmente, sim, né? Sim. Igual, por exemplo, a questão do mercado imobiliário, né? Eu sou uma consumidora desses imóveis, né? Eu estou indo para o meu terceiro imóvel com esse perfil, eu sou uma consumidora. E eu identifiquei no mercado imobiliário a dificuldade dos corretores imobiliários de tratarem esse produto, né? Não se fala de arquiteto, não se fala de estilo arquitetônico, não se fala da qualidade projetual, não se fala de retrofit. E identificando isso, a gente já se organizou para ter esse produto no escritório. Então, hoje a gente está preparado para fazer uma curadoria, uma prospecção, tanto para grandes empreendimentos que querem fazer retrofit, quanto para as pessoas comuns fazendo retrofit. Então, eu estou sempre atenta, assim, muitas coisas partem da minha demanda, né? Da minha demanda. E aí eu identifico o que eu poderia atuar, como que eu poderia atuar, e a gente insere isso sempre no campo do patrimônio cultural, quais seriam as demandas, sabe? E tem ainda a possibilidade de fazer formação desses corretores, né? Porque para poder vender algo específico tem que conhecer, né, de preferência. E imóvel antigo não é algo tão óbvio. Sim, dentro desse produto que a gente está chamando de curadoria de imóveis com história, a gente pensou em atuar nas imobiliárias e com os corretores para capacitar essa linguagem adequada, né? Não só desses imóveis antigos, mas principalmente dos imóveis tombados, né? Onde há um grande desconhecimento e receio, né? Uhum. O imóvel tombado, todo mundo sabe das restrições, né? Mas não sabe dos benefícios, né? Que existem também. Então, a gente está com essa atuação também com as corretoras imobiliárias para que consigam elevar esse imóvel para um outro patamar, né? Ele não pode ser tratado como um imóvel comum, como hoje ele é tratado, né? Exatamente, senão ele fica em outro patamar. E as pessoas só veem as restrições. Só veem as restrições, velho, as dificuldades. Tem que aprovar, né, no órgão regulatório, e não é só isso, né? A gente tem um outro lado aí muito rico e muito rentável e que é possível, né, usufruir, né? Sim, do macro ao micro, né? Até quem quer investir uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou empresas, além de trazer toda a melhoria para a cidade, tem oportunidade de negócio. Benefício pessoal. E benefício pessoal. E para fechar, perguntinha aqui que eu vou trazer para o canal, que é a arquitetura, né? Como que a gente pode melhorar o mundo? Mas como que a gente pode melhorar o mundo através da arquitetura, do patrimônio, desse olhar gentil com a cidade, né? Com o imóvel antigo? Como que a gente pode impactar, né, os usos? Deixa uma mensagem para a gente. Então, como a gente falou anteriormente, o retrofit, consequentemente o patrimônio cultural, a preservação, ela impacta diretamente no desejo das pessoas de estarem nas ruas, né? Então, espaços bem coordenados, ruas com usos mistos, né? Com imóveis antigos que trazem a história, que agregam na questão da estética, que faz o nosso olhar ser curioso e interessado. Espaços assim trazem as pessoas para a rua. E é na rua que a vida acontece, né? É na cidade que a vida acontece. Então, eu acho que a gente está muito prejudicado com a socialização, né? Com tudo que a gente passou, pandemia, internet, segurança, tudo isso nos afastou muito. E eu acho que um bom planejamento urbano, o patrimônio histórico preservado, uma cidade ativa, mista, né? Com pessoas diversas, com serviços diversos, eu acho que é a única possibilidade da gente retomar esse caminho da sociabilidade, da vitalidade urbana.
né? Então, acho que o retrofit e o patrimônio cultural é o grande agente, são os grandes agentes para a gente retomar essa sociabilidade que é o que faz sentido na cidade, que é a principal função da cidade. Verdade. Né? E fora o meio ambiente, agradece, que você falou também, a sustentabilidade, que é um ponto fortíssimo. Sim, né? sim. Mas eu acho que a gente pensar, gente, arquitetura, que não é algo nem exato demais, nem humanos, enquanto uma ciência, né, que ela é aplicada ali ao social, eu acho que pensar a nossa evolução enquanto indivíduo e sociedade é fundamental. Muito obrigada, Ana. Eu agradeço. Obrigada por estar aqui, por trocar ideias, porque eu sempre falo que quem troca ideia, cada um vai embora com pelo menos 2 ideias. Sim. Muito obrigada. Eu agradeço, Lu. Espero vocês até a próxima rodada de conversas. Um grande abraço. Obrigada. Adorei. Adorei.